O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em número maior do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, 27º domingo do tempo comum, neste mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida, neste dia do Senhor, mês de outubro, mês missionário, mês das missões. Abramos o nosso coração a Deus, a Ele nos entreguemos. E hoje somos mais uma vez convidados para a vinha do Senhor. A vinha é a nossa vida, a vinha é a nossa história. A liturgia que hoje vimos é a história da salvação, mas é também a minha história, a sua história, a nossa história. É a história de Deus com a humanidade. O profeta Isaías traz o cântico da vinha do Senhor. A vinha é o povo. E Deus, como Deus nos ama, como Deus cuida de cada um de nós, como aquela vinha
que aquele amigo fez, plantou as uvas, cercou, tratou com carinho e esperava frutos bons, esperava o bem, mas veio o mal. E assim é a nossa vida. A nossa vida é essa grande vinha que Deus cuida, que Deus faz, e Deus nos protege de maneira que nós nem percebemos, mas Ele está aí sempre cuidando de nós e espera de nós frutos bons. Mas não é sempre que nós produzimos frutos bons, vem também os frutos ruins. Mas não podemos nos esquecer que nós somos essa vinha do Senhor, que Ele cuida de nós e cuida mesmo. Por isso, no Evangelho de hoje, segundo Mateus, Jesus retoma o cântico da vinha e conta também uma parábola da vinha, daquele senhor que faz um lugar, que planta, que toma cuidado daquela vinha, que cerca, que faz um lagar. E aqui ele aluga os vinhateiros. No tempo oportuno, ele envia os empregados. Mas o que acontece? Os vinhateiros espantam, matam e apedrejam. Parece conhecida, muito conhecida essa história quando nós começamos a olhar para Jesus. E aí aquele dono da vinha envia os operários de novo, os seus empregados, em número maior. E os vinhateiros fazem a mesma coisa. Matam, apedrejam, espantam. O dono pensa, vou enviar então o próprio filho. E envia. Eles vão respeitar. Os que os vinhateiros pensam, o que fazem? Olha, é o dono, é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomar posse definitivamente da herança. E matam o filho do dono da vinha. Não é muito difícil compreender que o grande Senhor da vinha é Deus. Ele é o Senhor do universo. É Ele quem fez todas as coisas. É Ele quem criou tudo. É Ele que envia desde os tempos antigos seus profetas para anunciarem a sua aliança. Não é difícil compreender que nos últimos tempos Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Jesus diz aos anciãos do povo e aos sumos sacerdotes: o que o dono da vinha fará? E eles são enfáticos: com certeza tratará de modo violento estes vinhateiros, e tirarão a vinha e o entregarão a um povo que produz muito fruto. E Jesus então retoma o salmo e diz: olha, vós nunca lestes nas escrituras que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus fala dele mesmo. Ele é essa pedra, Ele é o Filho, Ele é o Salvador e Ele é o Redentor do mundo, que os sumos sacerdotes, que os anciãos rejeitaram. Mas olha, é verdade também que nós até hoje rejeitamos o Cristo. É verdade também que até hoje nós não compreendemos o dono da vinha. Mas a história da vinha é a história do amor de Deus para conosco. A história de Deus é, de certa forma, a nossa história. E a nossa história, a história de cada um de nós, é a história de Deus. A parábola da vinha é uma parábola consoladora, muito consoladora, porque Deus nunca se esquece de nós, porque Deus nunca deixa de cuidar de cada um de nós, porque Deus nunca nega o seu amor, porque Deus nunca abandona a sua vinha, porque Deus nunca nos abandonará. Mas é também uma história desafiante e também um grande alerta. Se nós não produzirmos frutos,
a vinha nos será tirada. E Deus recomeça tudo de novo, mas com outras pessoas. Ele nunca para, mas Ele começa de novo com outras pessoas. Por isso nós precisamos produzir frutos. Como cantou hoje o salmista, a casa de Israel é a vinha do Senhor. Nós somos a vinha do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Como disse também o Salmo, se Ele olhar para nós, nós seremos salvos. É Ele que nos salva. E como disse hoje o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, apresentai tudo ao Senhor. As angústias, as tristezas, as alegrias. Neste primeiro domingo deste mês tão belo, deste mês missionário, apresentemos ao Senhor a nossa vida, a nossa vinha, os nossos frutos. E hoje nós podemos nos perguntar, será que nós estamos produzindo frutos? Será que Deus está contente com o que eu estou produzindo? Apresentemos ao Senhor a nossa vida, entreguemo-nos a Ele. Se Ele olhar para nós, nós seremos salvos. Apresentemos as nossas dificuldades, os nossos medos. Que frutos ainda eu posso dar? O que é necessário ainda fazer? E é um mês propício para refletirmos a vinha e para respondermos ao Senhor. Com confiança, acreditando na misericórdia do Senhor, aproximemo-nos dele, o Senhor da vinha, o Criador do universo, o Deus da nossa esperança.